Vou começar o episódio de hoje com uma pergunta. Você já se pegou olhando para o seu armário pensando que você não tem o que vestir e que você precisa fazer compras? Se sim, esse episódio é para você. Acho que esse é um dos episódios que eu vou achar mais divertido de gravar, porque eu pensei em dicas muito práticas que eu tenho pensado há um tempinho já, eu fui anotando no meu bloco de notas. E ele vai trazer algumas dicas de moda também, não que eu seja uma especialista no assunto. E aí você me pergunta, Jubi, mas por que você está falando de moda? O seu nicho é finanças. Sim, mas eu vejo muitas e muitas e muitas alunas gastando dinheiro à toa em roupas que ficam paradas no armário. E esse dinheiro, minha amiga, ele poderia estar indo para uma reserva de emergência, ele poderia estar indo para a sua aposentadoria, ele poderia estar indo para comprar uma casa no futuro. Mas o ponto que eu vou trazer nesse episódio não é aquele discurso óbvio de ai, não compro o que não é necessário, pipipipopopó. Não, vou trazer dicas bem práticas que eu comecei a aplicar na minha vida e que fizeram muita diferença sobre como ser mais assertiva na hora das compras. Então, quem já me acompanha sabe que eu não gosto de fazer esse auê de ai, você tem que parar de gastar com tudo. Acho que a vida é um equilíbrio, a gente cuida do nosso dinheiro justamente para que a gente consiga viver de forma autêntica e também fazer comprinhas quando necessário. Eu também adoro fazer umas comprinhas por aí. O ponto é fazer isso de forma intencional e consciente. Inclusive, para todas que estão aqui querendo aprender melhor sobre como cuidar do seu dinheiro, começar a investir, nos dias 17 e 18 de março, às 8 horas da noite, eu vou fazer um mini curso gratuito que eu sempre faço de pré-lançamento do meu curso. O link para se inscrever tá aqui embaixo. Vão ser 2 dias de aulas ensinando esse básico que você precisa saber para começar a investir. E aí no dia 19 de manhã eu abro as vagas para o meu curso As Investidoras, que é um curso e comunidade onde eu ensino tudo do zero para todas as mulheres que querem aprender a investir, cuidar melhor do seu dinheiro. Lá a gente tem lives de dúvidas, tem aulas, enfim. Cliquem ali embaixo no link se você tiver interesse. Bom, gente, da onde se deu início essa reflexão minha? Tudo começou quando eu li um livro no início do ano passado, chamado Dê Adeus ao Excesso. Inclusive, eu coloquei um link com recomendações de livros ali embaixo na descrição. Esse livro tá lá. E nesse livro ele fala muito sobre minimalismo, né? E eu não sou uma pessoa minimalista, né? Eu não sou a pessoa que vive só com o essencial do essencial. Eu compro coisas, etc. Mas tem muitos conceitos do minimalismo que eu acho muito interessantes. E esse livro, ele me fez começar a refletir sobre como, às vezes, a gente traz coisas para nossa vida e a gente compra coisas, enfim, que a gente não ama 100%. Então, tinham muitas coisas no meu armário que eu gostava, eram bonitas, mas eu não amava. Tipo, eu não fazia questão de vestir aquilo, eu sempre acabava escolhendo outra coisa. Ou então, às vezes eu via uma coisa e tava na promoção, eu não amava 100% aquilo, mas tava num preço muito bom, então eu acabava levando. E isso tanto para roupas quanto para coisas de casa. Então, às vezes, sei lá, eu abria uma gaveta e tinha um monte de coisinha lá pequenininha que não era realmente útil, eu não amava 100%, mas eu ficava com aquela sensação de, se um dia eu precisar, ou talvez um dia isso seja útil. E esse livro me fez ficar pensando muito nisso, sobre por que a gente tem coisas na nossa vida que a gente não ama. Na época eu comecei a pesquisar muito também sobre essencialismo. Foi uma época que eu fiz uma limpa, assim, de tudo na minha vida, de atividades que não faziam mais sentido eu fazer, de pessoas que não faziam mais sentido estarem na minha vida, e de coisas também. Então eu lembro que eu fiz uma limpa enorme assim, e desde então eu tenho o hábito de estar sempre fazendo limpas na minha casa, em tudo. Sei lá, mensalmente eu tô limpando os armários, eu tô limpando as roupas, eu tô limpando armário de cozinha, doando coisas, porque eu comecei a ter aversão a ter energia acumulada, ou ter coisas que não são realmente úteis e que eu não amo. E eu lembro que na época vocês sabem que eu adoro fazer uma reflexão aleatória, né, aqui, mas na época eu até comecei a relacionar, né, sobre isso com, tipo, amor próprio e a gente ter só na nossa casa e na nossa vida as coisas que de fato a gente merece. Às vezes tem pessoas, coisas, atividades que estão lá por comodismo, estão lá porque já estão lá há muito tempo, estão lá porque você tem dó de doar, ou de se desfazer, ou de terminar uma relação. E aí, depois que eu fiz esse intensivo, né, de estudo sobre essencialismo, enfim, eu comecei a ter um olhar mais consciente e só trazer coisas para minha vida que realmente eu amo, que realmente me agregam. E aí eu comecei a ter uma brisa na minha cabeça de que o meu armário é como um museu de arte, e que eu sou a curadora desse museu.
Então, antes eu comprava as coisas mais aleatoriamente, tipo, isso aqui é bonito, vou trazer para o meu armário, ou tá na promoção, vou comprar. E depois de fazer essas reflexões, eu comecei a ver como se meu armário fosse uma coisa muito preciosa, como se fosse uma obra de arte, assim, e eu fosse a curadora. Então eu tenho que olhar com muito cuidado para as coisas que eu vou querer trazer para o meu armário. Não é mais tipo, tá chegando, alguém me doou, tava barato, entrou no meu armário. Não, eu tenho um critério agora de coisas que podem entrar e eu comecei a ser muito crítica, assim. Eu comecei até a ficar meio viciada em achar defeito nas roupas. Roupa, acessório, sapato, etc. Então, hoje em dia, quando eu olho para uma roupa, eu sempre penso, eu sou uma curadora. Uma curadora de um museu vai aceitar uma arte mais ou menos? Não. Eu quero ter um armário que me represente 100%, que seja de qualidade, que vá durar muito tempo. Isso vem muito também de um processo de você valorizar o seu dinheiro. Então, hoje em dia, nossa, caramba, eu trabalho tanto para ganhar o meu dinheiro, eu vou gastar ele com coisa aleatória, coisa mais ou menos, coisa que eu não amei, só porque estava na promoção. Então, eu quero trazer coisas que, tipo, façam jus ao trabalho que eu tive para conquistar esse dinheiro para conseguir comprar aquela coisa. Então, eu vejo uma roupa, eu já começo imediatamente a achar defeito. Porque eu acho que as pessoas fazem o processo contrário na cabeça. As pessoas geralmente fazem assim, veem uma roupa e já começam a tentar encontrar formas de se convencer a levar essa roupa. Então, eu acho que essa roupa dá sim pra combinar com X e X coisa. Não, o tecido não é 100% bom, mas eu acho que dá pra dar um jeito. Eu não, eu comecei a fazer o contrário. Eu sou uma curadora, eu sou uma crítica, então eu vejo uma roupa e falo, esse tecido aqui não é realmente bom, ele não vai durar. Ou então, nossa, tem um fiozinho saindo da costura, eu tô vendo que vai se desfazer em poucas lavadas. Ou então essa roupa, essa cor eu gostei, mas não amei. Se eu não amei a cor, eu não vou levar. E eu vejo as pessoas fazendo aqueles vídeos de unboxing de compras no TikTok, no Instagram e etc. E é muito comum, a pessoa faz um monte de compra online e ela vai fazendo o unboxing e aí ela vai falando, isso aqui não era exatamente o que eu esperava, mas acho que dá pra fazer um look com isso. Ou então, eu achava que era de outra cor, mas até que dá pra... Tarará. E a pessoa, tipo, vai aceitando roupas que ela não amou. Então, eu quero trazer pra minha casa só as roupas que eu falei, putz, isso aqui foi uma boa compra. Esse tecido é bom e vai durar. Essa cor é muito bonita e me valoriza. Esse corte me valoriza também. E aí virou um vício eu falar não para roupas. Virou um vício eu identificar um defeito numa roupa e falar assim, não, isso aqui eu não quero levar. Porque eu acho que tem um certo poder, gente. E aí também já entra numa outra reflexão. Tem um certo poder em você dizer não para as compras. Porque eu acho que a gente se sente até um pouco... não impotente, não sei se é essa palavra, mas descontrolada talvez, quando você se vê só comprando as roupas aleatoriamente, quando no fundinho você sabe que você não amou 100% aquilo. E tem um certo poder em você falar assim, eu posso comprar isso, mas eu não quero. Acho que as pessoas às vezes têm vergonha, né, de tipo assim, nossa, eu não comprei porque eu tô economizando, economizar é uma vergonha. Não, eu posso comprar essa calça, mas eu não quero comprar essa calça, porque no momento a minha prioridade é, sei lá, reformar uma casa ou guardar dinheiro para uma viagem e essa calça não tá atendendo o meu padrão que faça sentido eu levar ela para casa e abrir mão desse dinheiro que eu estaria destinando para essa outra coisa. Então eu me sinto muito poderosa mesmo, eu acho que é a palavra, de falar assim, não, isso aqui não tá no meu padrão de qualidade, não vou levar para minha casa. Mas para conseguir ter esse padrão de qualidade, primeiro eu tive que fazer um estudo para entender qual era o meu padrão, né? Porque às vezes você simplesmente não tem um padrão ainda. Algumas coisas explodiram a minha cabeça recentemente. Por quê? Antes eu reparava que tinham certas peças no meu armário. Aqui eu tô falando especificamente sobre roupas, mas acho que isso aplica a muita coisa, tá? Tinham determinadas peças no meu armário que eu achava lindas, eram muito bonitas as roupas, mas por algum motivo eu acabava não usando. Então, sei lá, era um vestido pra sair, muito bonito, mas por algum motivo, toda vez que eu ia sair, eu acabava escolhendo outro. E aí, eu assisti um vídeo de uma mulher chamada Asia Jackson no YouTube, é em inglês, mas eu acho que tem tradução, maravilhoso. E nesse vídeo ela fala sobre como é importante você entender sobre a proporção do seu corpo. Por quê? A gente cresce aprendendo que
o nosso corpo se define por se eu sou alta ou se eu sou baixa, se eu sou magra ou se eu sou gorda, né? São meio que essas definições básicas que as pessoas colocam para especificar sobre o seu corpo. Até tem um certo aprofundamento de tipo assim, eu tenho um busto maior, eu tenho um quadril maior, ok. Mas nesse vídeo ela explica que muito mais importante do que você entender se você é alta, magra, baixa, enfim, é você entender a proporção, as proporções do seu corpo. E isso explodiu a minha cabeça. Por quê? Eu percebia que tinham certas roupas que eram lindas, mas que quando eu colocava no meu corpo, alguma coisinha me incomodava. Eu sentia que elas não estavam me valorizando 100%. E aí, nesse vídeo, ela explica que é muito mais importante você entender, por exemplo, qual que é a proporção do seu torso para suas pernas. Aí eu tô falando em termos leigos, tá, gente? Se tiver alguém da moda aqui, provavelmente vai me abominar. Mas tô falando o que eu aprendi. É muito importante você entender a proporção do seu torso com as suas pernas, por exemplo. Então, o seu torso, a parte superior ali do seu corpo, é do mesmo tamanho, mais ou menos, na mesma proporção das suas pernas, é maior do que suas pernas ou é menor do que suas pernas. Isso vai fazer toda a diferença se você vai escolher, por exemplo, uma calça de cintura baixa, média ou alta. Isso vai fazer diferença na hora de escolher se você vai colocar um camisetão mais oversized ou um camisetão mais justo. E isso fez toda a diferença na hora que eu fui comprar roupas e me fez parar de desperdiçar muito dinheiro com compras desnecessárias. Porque eu comecei a entender, por exemplo, eu percebi que o meu torso ele é menor do que minhas pernas. Eu tenho a perna mais longa do que a parte superior ali do meu corpo. Isso influencia nos locais em que eu acumulo gordura no corpo, por exemplo, eu acumulo mais na barriga. Isso influencia em eu entender que calças que são mais de cintura média e cintura baixa, eu gosto muito, elas ficam bonitas em mim porque elas me deixam mais proporcional. E você começa a ver que você pode usar as roupas para equilibrar o seu corpo. Outra coisa é você entender sobre a proporção, e aí eu posso falar tudo errado, tá, gente? Mas da largura do meu corpo. Então, por exemplo, a largura dos meus ombros é igual, é menor ou é maior do que a largura do meu quadril? Isso faz total diferença na hora de escolher as roupas. Então, eu sempre achava que eu tinha o ombro largo, mas eu descobri que eu não tenho o ombro largo. Eu só tenho o quadril menorzinho. E isso faz com que, por exemplo, calças skinny, roupas que são mais justas no quadril, fiquem ruins em mim. Então eu comprava, eu gastava muito dinheiro, às vezes, num short que era mais grudadinho, numa saia que era mais grudadinha, numa calça que era mais skinny, e por algum motivo eu nunca escolhi usar essas roupas. E aí eu descobri que é porque o meu quadril, ele é pequeno, eu não tenho muita bunda, eu tenho um quadril menorzinho, e o meu ombro, ele é maior. E aí, quando eu entendi isso, entendi que eu posso usar as roupas para balancear o meu corpo, eu comecei a perceber que, porque eu sempre priorizava usar, por exemplo, uma calça que tinha um babado ou algo que desse um pouco mais de volume no meu quadril, é porque ela deixava o meu quadril mais proporcional ao meu ombro. E aí eu comecei a entender porque eu amava tantas roupas e porque eu não gostava de outras roupas. E o que isso tem a ver com finanças? Hoje em dia, quando eu entro numa loja, eu posso ver uma calça que é maravilhosa. Se eu já sei que ela não valoriza as minhas proporções, eu nem experimento, porque eu sei que no dia a dia eu vou achar ela linda, mas ela vai ficar parada no meu armário, porque eu sempre vou preferir o caimento de uma outra peça. Então, pesquise sobre as proporções do seu corpo. Uma dica é você até pegar uma foto, fazer uma foto de biquíni, assim, reta, de frente para a câmera, e você pode, e aí você vai conseguir observar, né, se a sua perna é mais longa do que o seu torso, se o seu quadril é mais largo, e isso ajuda bastante. E aí você pode buscar vídeos e inspirações que estejam de acordo com o seu tipo de corpo. Porque outra coisa que acontecia era, às vezes eu tava lá no Pinterest buscando referências e eu vi uma mulher que parecia ter o mesmo tipo de corpo que eu. Então ela era, sei lá, ela tinha mais ou menos a mesma altura que eu, ela era mais magrinha, por exemplo, tinha o peito um pouco maior, eu tenho o peito um pouco maior, mas aquela roupa não ficava boa em mim quando eu comprava. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a buscar referências, por exemplo, para mulheres que têm um busto maior do que o quadril, para mulheres que não têm o quadril muito grande, para mulheres que têm o triângulo invertido, que é o meu tipo de corpo, né, que o ombro é maior do que o quadril. E aí, ficou muito mais fácil de eu me identificar naquelas roupas. Outra coisa que eu fiz que me evitou também perder muito dinheiro foi sempre ter as minhas medidas corporais escritas no meu bloco de notas. Por quê, gente? Se você faz compras online com frequência, eu costumo comprar as coisas mais online do que presencialmente.
é muito provável que você acabe, às vezes, comprando uma coisa que está um pouquinho no tamanho errado. Você fica com preguiça de trocar e aquilo acaba ficando na sua casa. Porque não tá 100% ruim, mas também não tá 100% bom, enfim. Porque às vezes o PMG das lojas muda muito. E aí o que eu fiz? Eu tirei com uma fita métrica a medida do meu busto, da minha cintura, do meu quadril. Esses são os principais assim que eu tenho. E sempre que eu vou comprar uma roupa online hoje, eu vejo na tabela de medidas e vejo se a tabela de medidas daquela roupa tá equivalendo ao meu corpo. E isso fez com que eu parasse de gastar muito dinheiro com roupas que não cabiam em mim ou não ficavam perfeitas em mim. Outra coisa que me ajudou muito também foi entender sobre a minha cartela de cores. Acho que isso entrou muito na moda uma época, mas me ajudou, assim, as pessoas falam muito sobre como isso ajuda no estilo, mas ajudou muito eu não gastar dinheiro com roupas que eu acabava não usando, porque, de novo, por exemplo, eu reparei que tinham certas roupas de cores mais vivas e etc, que sempre que eu tirava uma foto eu me sentia muito feia. Eu trabalho muito com gravação, então sempre que eu colocava eu sentia que minha pele estava apagada, eu acabava gastando dinheiro em roupas que eu não usava, mesmo que eu achasse elas lindas. E aí quando eu entendi que a minha cartela é mais outono escuro, que as roupas que me deixam mais... Você vê seu rosto se iluminando, assim, é impressionante. São as roupas mais amarronzadas, tons terrosos, etc. Eu comecei a direcionar muito mais as minhas compras para essas roupas e parei de desperdiçar dinheiro com roupas que eu não usava. E o outro ponto dessa pesquisa é você entender qual é o seu estilo e qual que é a mensagem que você quer passar, porque as roupas, elas são uma forma de expressão, né? A moda é uma forma de expressão. Então, qual é a mensagem que você quer passar para o mundo, né? Como você quer se apresentar para o mundo? As roupas ajudam muito nisso, porque eu vejo que tem muita gente que não entende, não sabe qual é seu estilo, acaba comprando tudo que vê pela frente. A amiga tá usando um negócio bonito, você compra, a blogueira falou, você compra, e aquilo acaba se tornando um armário que não tem coesão de estilo, então você não consegue combinar uma peça com a outra porque elas não fazem sentido entre si e que quando você coloca você fica frustrada porque elas não estão te representando de verdade. Então o que eu fiz para entender melhor o meu estilo foi... Eu fiz um intensivo no Pinterest, gente, Pinterest é vida, né? Eu fiz um intensivo lá e eu fui pesquisando vários estilos diferentes. Então, estilo romântico, estilo dramático, estilo mais social, enfim, fui pesquisando e fui vendo quais que eu achava mais bonitos. E desses que eu achava mais bonitos, eu sempre me questionava. Eu só achei bonito ou isso aqui me representa? Porque, por exemplo, um estilo super social, eu acho lindo quando eu vejo as pessoas usando aquele terno bem cortadinho, a roupa de alfaiataria toda, só que não me representa, eu não sou uma pessoa super séria. Então, eu sempre fazia esse questionamento, porque eu também reparava que às vezes eu comprava roupas que eram lindas, mas que quando eu colocava ela não transmitiam quem de fato eu sou, por exemplo. Então, eu fiz esse intensivo assim e comecei a ter um olhar mais atento quando eu tava buscando as roupas. Então, eu tava lá no Pinterest, eu vi uma roupa que eu gostava. Ao invés de só pensar, gostei dessa roupa, eu pensava, por que eu gostei dessa roupa? Tipo assim, o que nessa roupa me atraiu pra ela? Eu gostei da saia, eu gostei da combinação de cores, eu gostei da proporção, eu gostei do fato de ser mais oversized, eu gostei do fato de brincar um estilo mais informal com mais formal. Reflete sobre, você faz ali sua pastinha, né, de roupas de inspiração, reflete o que essas roupas têm em comum. Por que você gostou delas? O que você gostou nelas? Foi o corte? Foi o tecido? Foi a combinação de cores? Foi a combinação de estampas? Assim você vai encontrando padrões e você evita comprar roupas que você acaba não conseguindo usar no seu dia a dia. E aí uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, quando eu comecei a pesquisar mais sobre moda, e que na época eu não quis seguir, mas que depois eu vi que faz todo sentido, foi que a mulher tinha falado: quando você começa a pesquisar sobre moda, sobre estilo, vai te dar vontade de comprar um monte de coisa. Não compra. Passa, sei lá, o primeiro 1 mês, 2 meses só olhando. Porque no início, o seu olhar, tipo, você vai começar a achar um monte de coisa que você gosta. Depois você vai conseguir filtrar. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Você começa a pesquisar, começa a entender sobre as proporções, sobre as cores, não se deslumbra e sai comprando um monte de coisa logo de cara. Espera um pouco, revê a sua pasta, vê as roupas que não fazem mais tanto sentido, que você achou que você tinha gostado, mas na verdade você não gosta tanto, e dá esse tempinho antes de começar a comprar alguma coisa nova. A segunda dica é você criar listas. Então, primeiro, a minha dica é você fazer uma lista de características que você gosta e você não gosta nas roupas. Para daí, quando você for fazer alguma compra, você perceber,
isso aqui tem uma característica que eu coloquei na minha lista que eu não gosto. Então eu não vou comprar, não importa se é bonito ou não, eu já sei que provavelmente vai ficar parada no meu armário. Você pode fazer, por exemplo, eu percebi que eu adoro decote coração, mas eu percebi que roupa tomara que caia, que o decote é muito reto, não me valoriza tanto, geralmente quando eu coloco, eu sinto que chama muita atenção pro meu braço, enfim. Então, para você identificar os padrões do que você gosta e o que você não gosta, acho que o jeito mais fácil de você fazer isso é você olhar para o seu armário, olhar para as peças que você mais usa, aquelas peças que assim, toda vez que você não sabe o que usar, você vai naquela peça. O que aquela peça tem? Coloca ela no seu corpo. É o tipo do decote dela? É o tecido? É o caimento? É a cor? O que tem nela que faz com que você queira usar ela? Tenta encontrar um padrão. Então, se tem 5 peças que você usa muito, tem algum padrão entre elas? Elas são mais justinhas, mais largas, e aí você escreve isso nas características de coisas que você gosta. E aí pega aquelas roupas que estão paradas no seu armário, que você fica assim, enrolando, que você até acha bonita a roupa, mas você fica, nunca escolhe ela para usar e etc. Quais são as características dessas roupas? Coloca ela no seu corpo. O que te incomoda? É porque marca quando você usa? Tem muitas roupas que eu comprava às vezes, que eu comprava sem olhar pro tecido e depois eu percebia que eu nunca usava porque eu sempre ficava preocupada de ser transparente ou marcar minha calcinha. Aí hoje em dia eu presto muita atenção nesse tipo de coisa, são detalhes. Ou o tipo de decote, se é justo, se é largo, ou é o tom da cor que é muito viva e você percebeu que te valoriza mais um tom mais fechado. Enfim, anota isso tudo numa lista, porque aí você já sabe o que você não vai comprar. Então na minha lista tem calça skinny, tem essas blusas tomara que caia, que são o decote muito reto, blusa de gola alta eu tenho que tomar cuidado porque tem um certo tipo que também eu anotei, que é específico, que não me valoriza muito porque eu tenho muito peito. Enfim, você vai fazer a sua própria listinha. Depois que você olhar pro seu armário, você pode fazer também uma no-buy list, que é basicamente uma lista do que você não vai comprar. Então, se você viu que você tem um monte de calça jeans, eu, por exemplo, tenho várias calças jeans, eu coloquei que eu não vou mais comprar calça jeans até alguma rasgar ou eu, de fato, precisar, porque já tem muito lá. Ou então você viu que você tem muita camisa, enfim. E aí você pode fazer isso com coisas além de roupas, né? Então, tem até um episódio do podcast, que é o do Project Pan, que eu falo isso mais voltado pra maquiagem, né? Mas eu coloquei essa regra, tipo assim, eu já tenho muito blush, não importa, um blush pode ter hypado no TikTok. Eu não vou comprar, eu preciso acabar com os meus blushes hoje, porque eles já são bons, eu não preciso de um novo. Então você pode fazer uma listinha, tanto de coisas de moda, de acessórios, sapatos, quanto de maquiagem, skincare ou coisas de casa. Você não precisa mais comprar, que você sabe que você tem a tendência a querer comprar, mas que tem ali escrito que é um compromisso com você mesma de não comprar. E aí outra listinha, você tem uma listinha de wishlist. Então, ao invés de você sair fazendo compras aleatórias, completamente aleatórias, que depois, né, ficam sobrando, ou você gastou um dinheiro que você não podia, você tem uma lista de coisas que você de fato precisa. Então, às vezes você olhar, por exemplo, no mood board que você fez no Pinterest, né, no sua pastinha de referências de roupas no Pinterest, e você ver quais são as peças-chave que tem em comum. Então, é uma calça preta de alfaiataria? É um blazer mais bonito? Ao invés de você comprar em 2 meses 5 ou 10 blusinhas de, sei lá, 20, 30, 50 reais baratinhas, você investir em comprar uma boa calça que você sabe que você vai conseguir fazer muitos looks e que vai durar por muito tempo. Então, tenha uma wishlist de coisas que vão ser essenciais, que você vai conseguir fazer muitos looks diferentes, que você sabe que tem seu estilo e que é de mais qualidade. E aí você foca em comprar isso ao invés de comprar essas coisas aleatórias. Principalmente coisas que são tendência de moda, que você sabe que vão sair de moda muito rápido. Não faz tanto sentido, né? Você ficar todo mês, sei lá, cada estação vem uma nova tendência, aí do nada é borro, aí você tem que comprar tudo borro, aí depois é mais minimalista e clean girl, aí você tem que trocar todas as suas roupas de novo. Então foca nas roupas que são essenciais, que são atemporais, que vão durar muito tempo no seu armário, ao invés de comprar um monte de coisa barata que vai estragar rápido. Outra coisa, quando você faz esse raio-x no seu armário das coisas que você tem, você mapear quais são as coisas que, assim, você já tem aquele item básico. Por quê? Eu fazia muito isso. Eu tinha um tipo de roupa que eu gostava, então, por exemplo, regatinha. E eu comprava 10 variações de regatinha branca que tinham
pequenas diferenças entre uma e outra. Então, uma era uma regatinha branca, mas que tinha um botãozinho. A outra era sem botãozinho, a outra era branquinha canelada e a outra era mas eram todas regatinhas brancas. O que eu comecei a reparar? Ao invés de ter várias dessas variações, que no dia a dia algumas eu acabava nem usando e que eu gastava muito dinheiro e que nem sempre eram de qualidade, porque eu ficava comprando várias baratinhas ao mesmo tempo, eu prefiro hoje em dia comprar uma que vá representar essa peça. Então, por exemplo, é uma regata branca, eu vou ter uma boa regata branca, que é básica, que vai dar o mesmo efeito no look, não vai fazer tanta diferença eu ter uma regata branca com uma que tem um botãozinho, com uma que é branca, mas tem um bordadinho aqui, entendeu? Então, sempre que eu olho para uma peça hoje, eu penso, eu tenho no meu armário algo que vai dar o mesmo efeito visual em um look? Então, assim, quando eu penso no look completo, se a regatinha branca tinha o botãozinho ou ela não tinha o botãozinho, vai dar na mesma. Tipo assim, o look, ele vai passar o mesmo efeito visual, ele vai continuar igual. É claro, né, tem às vezes, sei lá, uma é canelada, a outra não é, não tem problema, não é que você precisa ter uma regata branca. Mas eu sempre me faço essa pergunta. Então eu tô vendo uma jaqueta jeans que é muito bonita. Eu me pergunto, eu tenho uma jaqueta jeans que, na prática, vai dar o mesmo efeito no meu look? Essa aqui só tem, sei lá, um bordadinho um pouco diferente, ou ela é levemente mais oversized do que a minha, ou ela é levemente mais escura, um tom mais escuro do que a minha, isso vai fazer tanta diferença assim na minha roupa? Eu preciso ter tantas variações na mesma peça? Então eu tenho focado mais em ter peças diferentes do que ter muitas variações da mesma peça, tá? Então eu gosto de regatinha, ao invés de eu comprar várias brancas, eu pego e compro uma marrom daquele modelo que eu já sei que eu gosto, porque vai me trazer uma diversidade maior de looks. A terceira dica é você investir nos complementos. Às vezes a gente olha e a gente acha que a gente não tem mais roupa e na verdade você só não está investindo direito em acessórios. Porque o que eu reparei é, se você tem boas peças de qualidade básicas, um jeans, uma regata, uma calça de alfaiataria, etc., às vezes, se você tem um brinco diferente, um colar diferente, isso vai mudar completamente o look. Você não precisava de mais roupa, você só precisava de acessórios melhores. Então, uma dica que eu tenho é investir em acessórios. Hoje em dia eu gosto muito de brinco, por exemplo, de colar, e eu fico mudando eles, e às vezes eu tô usando a mesma roupa, mas passa um efeito visual completamente diferente, e eu economizo muito mais, porque eu não preciso ficar comprando 1000 roupas diferentes. A quarta dica é que repetir roupa e acessório é chique. Eu acho que tem muita gente que tem isso de, ai, não posso repetir. Gente, repetir é chique. Mostra que você é uma pessoa que tem estilo porque você sabe usar a mesma roupa de várias formas diferentes, que você é cuidadosa com essas peças, que elas duram com muito tempo. E eu também acho que ajudam muito na sua marca pessoal. Então, por exemplo, ao invés de ter 1000 bolsas diferentes, eu prefiro ter uma bolsa que virou meio que a minha, em inglês é statement look, eu não sei a tradução, mas seria tipo assim, é uma marca registrada minha. Então, todo mundo me vê com essa bolsa e sempre pergunta, nossa, aquela sua bolsa é muito linda, de onde é? As pessoas me associam àquela bolsa. E acaba sendo muito mais chique, muito mais elegante eu ter uma bolsa que me representa e que as pessoas sempre elogiam e acham bonita e que é versátil e que vem que eu consigo combinar com vários looks diferentes do que eu ter um armário com 20 bolsas. A mesma coisa, isso é principalmente com acessório, né? A mesma coisa com um brinco. Eu acho muito chique quem usa sempre o mesmo brinco e o mesmo colar. Eu acho que mostra que, tipo assim, isso aqui me representa e acaba virando meio que sua marca pessoal. Outra regrinha que eu uso é a regra das 3 combinações. Então, sempre que eu vou usar uma roupa, eu penso, eu consigo fazer 3 combinações de looks com essa roupa? Então, hoje mesmo, eu precisava trocar uma roupa, eu fui lá na loja, fui trocar. Eu vi uma roupa que era linda, mas eu não consegui montar com as peças que eu já tinha 3 combinações. Na verdade, eu conseguia pensá-la mais isoladamente, que ela era linda, mas ela não combinava com nenhuma regata, ela não combinava com nada. No máximo, eu consegui pensar em um look com ela. Aí não fazia sentido eu levar. Então eu sempre penso se eu consigo montar 3 looks com roupas que eu já tenho com aquela peça antes de eu levar. Isso evita que você tenha que comprar novas peças para usar com aquela peça, que aí vira uma bola de neve. Próxima dica é você ter cuidado com promoções e fast fashion. Então não compra uma roupa só porque é barato. Gente, é de novo aquilo que eu falei, você é uma curadora do seu armário. E você tem que trazer para sua vida, e aí a gente entra na reflexão geral, só coisas que de fato sejam de qualidade. Você não quer coisa meia boca na sua vida. Então, às vezes você vai lá, você vê, ai, nossa, tá na promoção, é por 10 reais 3 coisinhas, ou enfim, tá muito baratinho, vou levar. Você não amou aquilo. Nossa,
você tá construindo um armário ou uma casa com coisas que você não gosta 100%. O que mais na sua vida você tá trazendo que você não gosta 100%, mas você tá trazendo porque é barato, entendeu? Então, às vezes é barato porque tem pouco valor, ou então não faz sentido pra você. Então, sempre pensa, eu compraria isso se tivesse no preço cheio? Porque senão, talvez não faça sentido você comprar no desconto, tá? Só compra se você comprasse aquilo se tivesse no preço cheio também. E o outro ponto é você normalizar trocar peças. Eu vejo muita gente que compra online e fica com preguiça de trocar. Gente, você está jogando o seu dinheiro na lata do lixo. É que nem você tirasse lá do caixa eletrônico 50 reais e depositasse no saco do lixo. Porque depois você não vai usar essa roupa, ela vai ficar barata, ou você vai ter que dar pra alguém, enfim. Então, normalize trocar. Você comprou uma roupa, não ficou 100% do jeito que você queria, para de ter preguiça. Vai lá trocar essa peça. Ou vai na loja presencial, ou manda lá no correio. Hoje em dia eu priorizo muito marcas que eu sei que a troca é fácil. Então tem muitas marcas que eles mesmos buscam na sua casa para fazer a troca e eu priorizo comprar nessas porque eu sei que talvez eu vá sentir preguiça de ter que levar no correio, por exemplo. Então, não fica com uma roupa. Esses dias eu pedi umas roupas online e assim, é aquilo, né? Eu tô viciada em criticar roupa. Então eu vesti a roupa online. Antigamente, ela tava um pouquinho maior do que eu queria. Antigamente eu falava, não, ela tá só um tico maior do que eu queria. Eu vou ficar com ela porque eu tenho preguiça de trocar. Dessa vez eu falei, não, ela não tá exatamente do jeito que eu quero. Não é exatamente o mesmo tecido, não está exatamente do mesmo tamanho. Aí eu sempre penso, tem alguma roupa por aí que vai ser exatamente do jeito que eu quero. Eu queria uma camisa marrom. Falei, tem alguma camisa marrom que vai ser exatamente, eu não preciso aceitar essa que é meia boca. E aí, fui lá e troquei uma peça que antigamente eu ficaria por preguiça, tá? Então, troque roupas. Aí tem aquela dica de você fazer o teste do tempo, né? Então, se você tá fazendo uma compra online, coloca no carrinho, espera um dia e depois faz aquela compra, se você ainda estiver pensando nela, porque geralmente você vai tirar coisa do carrinho ou você não vai querer mais. Você investir em peças de qualidade, gente. Aprende sobre tecido, isso fez muita diferença. Eu comecei a prestar mais atenção em tecido e em costura. Então, quando eu tô numa loja, por exemplo, ou então quando chega uma roupa em casa que eu pedi, eu vejo a costura. A costura tá bem feita? Vai descosturar? Porque isso fica muito feio na prática, no dia a dia. O tecido é de qualidade, ele é transparente, ele amassa fácil, ele parece meio chinfrim. Aí eu prefiro não comprar ou devolver aquela peça. Eu comecei a estudar um pouco melhor sobre os tecidos, entender quais tecidos também passam uma imagem mais elegante, que é uma imagem que eu quero passar, por exemplo. Eu uso muito, gente, o ChatGPT para isso. Então eu pedi... Hoje em dia, quando eu vou comprar uma roupa online, eu mando a descrição da composição do tecido no ChatGPT e eu pergunto para ele, ChatGPT, você é uma estilista de moda, tarararara. Avalie se o tecido dessa peça, se a composição do tecido dessa peça é boa. E aí ele me fala as qualidades e os pontos negativos. Então, tipo assim, esse tecido amassa fácil, esse tecido não passa uma visão tão elegante, então eu uso muito ChatGPT. Inclusive, eu usei muito o ChatGPT para fazer aquilo das proporções. Eu mandei pro ChatGPT as minhas proporções, eu falei, eu tenho o ombro maior do que o quadril, o meu torso é menor do que minhas pernas, mandei essas descrições e falei, quais roupas me valorizam e quais desvalorizam. E aí ele me mandou várias dicas assim, e me ajuda muito. Então eu tenho uma conversa no ChatGPT que eu nomeei agente de moda e que tudo, quando eu vou comprar, eu mando lá. Eu falo, isso aqui vai cair bem no meu corpo? Eu mandei até minha medida, tipo assim, quanto é minha cintura, quanto é meu quadril, e eu mando, vai ficar bom no meu corpo? Esse tecido é bom? E ele avalia pra mim. Inclusive essa dica é muito boa. Por fim, você investir em qualidade e não em quantidade. Então prioriza ter boas peças que vão durar, mas principalmente, gente, que vão passar uma impressão boa. Às vezes você olha para uma roupa e dá pra ver que não tem qualidade, que a costura tá ruim, que o tecido tá ruim. Vale muito mais a pena você ter economizado uns meses e comprado uma boa calça, que tem um bom corte, do que você comprar, sei lá, 3 calças mais ou menos que no final não passam uma impressão tão boa quanto passaria uma só de boa qualidade que você pode repetir várias vezes. Então repetir é mais chique do que você ter várias coisas de baixa qualidade. E por fim, você evitar fazer compras em momentos de estresse ou que você tá cansada, né? De madrugada, quando você tá muito cansada, quando você tá com a autoestima baixa, de TPM, a sua decisão não vai ser racional. Então, coloca no carrinho e espera um pouco
e depois de algum tempo, sei lá, uma semana ou alguns dias, você volta lá e você vê se você ainda quer aquela coisa e tenta buscar uma solução para essa emoção que não seja comprar. Então, viu que você tá estressada, ansiosa, etc., que você tá indo comprar, o que você pode fazer que vai te desestressar? É ligar para uma amiga? É fazer uma caminhada, um exercício? É assistir uma série? Enfim, tenta encontrar algo que solucione isso, que não seja necessariamente uma compra. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas práticas. Foi muito divertido pra mim fazer isso, porque foram coisas que realmente mudaram a forma que eu consumo e me fizeram economizar muito mais e também ter um estilo que faz muito mais sentido pra mim, roupas que fazem mais sentido pra mim. Se vocês gostaram e puderem avaliar o podcast, quando você clica lá tem a opção de dar 5 estrelinhas nos 3 pontinhos. Sigam também o canal, sei que tem muita gente que escuta, mas não segue. Aqui embaixo tem todos os links, o link do mini curso gratuito, o link dos livros que eu recomendo, o link para você falar com a minha equipe sobre os cursos, porque vocês têm desconto com o cupom POD5. Um beijo e até a próxima!